Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 24 de setembro. Estamos no 25º domingo do tempo comum e o evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. Naquele tempo Jesus contou esta parábola aos seus discípulos. O reino dos céus é como a história de um patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez, pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então, o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo, não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Meu irmão, minha irmã, a parábola dos trabalhadores da vinha traz consigo uma pergunta inevitável. Mas que raios de justiça é essa? Que paga do mesmo modo os operários da primeira e da última hora? Há justiça em dar o paraíso também àquele que se arrepende nos últimos momentos de sua vida? Esse modo de agir de Deus não parece coerente e a nossa vontade é a de se juntar ao protesto dos operários da primeira hora. Eles estão convictos de que o patrão não é justo. Para piorar as coisas, a resposta do patrão não parece nos trazer muito conforto. Ele, de fato, não fala de justiça, mas se arroga o direito de fazer o que quer com o que lhe pertence. A impressão nossa é de que Deus seja um arbitrário e um autoritário. Nós temos que reconhecer, Deus, ao dar ao operário da última hora, o mesmo que dá ao operário da primeira hora, mostra que os seus caminhos distam dos nossos, como o céu dista da terra. Trata-se de duas lógicas diferentes, contrastantes. A parábola, portanto, nos chama a atenção para a nossa necessidade de conversão aos pensamentos e aos caminhos de Deus. São Gregório de Nissa
sintetiza a justiça de Deus em poucas e luminosas palavras. Ele escreveu: enquanto suma bondade, Deus se comove pelo homem necessitado de salvação. Enquanto suma sabedoria, Deus reconhece que somente Ele mesmo pode oferecê-lo. Enquanto suma justiça, Deus faz com que a todos os homens ela seja oferecida. Deus mostra interesse e desvelo por aqueles que desperdiçaram a própria vida. Até na última hora, Deus continua mostrando seu desejo de salvar. Ele não despreza os operários da última hora. O bom ladrão, por exemplo, é uma manifestação extraordinária da graça, mas não sem propósito, por mero capricho. Saiu de madrugada para contratar os trabalhadores para a sua vinha. O patrão da parábola faz como muitos daquela época. Sai para contratar trabalhadores diaristas na praça da cidade. Sai bem cedo para escolher os mais aptos ao trabalho na vinha. Os doentes, os idosos, os menos aptos normalmente sobravam. Aos trabalhadores da primeira hora, o patrão combinou 1 moeda de prata por dia. Mas ele também saiu às 9, ao meio-dia, às 3 horas da tarde. Surpreende o modo de agir desse patrão. Encontra outros trabalhadores e os manda também para trabalhar na sua vinha. A esses não combina nada, somente lhes garante pagar o que for justo. Pela nossa lógica, justiça deveria ser o correspondente a 1/4, metade, 1/8 do salário combinado com os da primeira hora. Os trabalhadores da última hora dizem que ninguém os contratou. E o patrão dá trabalho também para aqueles que encontrou às 5 horas da tarde na praça. Passaram o dia todo sem trabalhar, esperando a hora de voltar para casa com suas mãos vazias. Talvez entre esses houvesse também quem não tinha intenção nenhuma de trabalhar. A jornada de trabalho já está no fim. Falta somente 1 hora. Mesmo assim, o patrão os envia para a sua vinha. Outra surpresa acontece. Também eles vão para a vinha, mesmo sabendo que receberão muito pouco. Pelas nossas contas, eles deveriam receber 12 avos, né, do salário. Começando pelos últimos, o patrão começa a pagar. Trata-se mesmo de um patrão muito excêntrico. Em vez de dispensar aqueles que suportaram o cansaço e o calor do dia inteiro, ele faz com que os da primeira hora testemunhem como ele trata os que foram contratados depois. Os trabalhadores da última hora recebem cada um 1 moeda de prata. O patrão não leva em conta o tempo trabalhado, mas a necessidade do trabalhador. Se ele desse menos, sua família iria passar necessidade. Evidentemente, todos os trabalhadores da primeira hora começaram a fazer suas contas para saber quanto iriam receber. No entanto, eles receberam o mesmo e eles reclamam: tu os igualaste a nós. Os operários da primeira hora reclamam do pagamento, mas sobretudo porque o patrão os igualou aos trabalhadores da última hora. A resposta do patrão é: estás com inveja porque estou sendo bom? Escandaliza-nos a bondade de Deus. Sempre queremos que Deus nos trate com bondade, mas quando são os outros a serem tratados, assim nos sentimos ofendidos, porque Deus nos iguala aos outros. A inveja é um vício difícil de ser desmascarado. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Com essa afirmação paradoxal, Jesus quer se opor à nossa mentalidade errada de meritocracia. Meritocracia funciona e deve funcionar no campo do trabalho. Meritocracia não funciona na nossa relação com Deus. Diante de Deus, ninguém pode invocar seus próprios méritos. Deus não é nunca nosso devedor. A parábola dos trabalhadores da vinha destrói na figura autoritária do dono da vinha, que não respeita a meritocracia,
a nossa pretensão de fazer de Deus nosso devedor. Nossa relação com Deus não é como a de um plano de fidelidade. Vamos acumulando pontos com Deus até termos o suficiente para poder trocá-los por uma recompensa desejada. Diante de Deus não devemos ter esse comportamento. O comportamento dos trabalhadores da primeira hora. Eles se consideram superiores, porque acham que merecem mais do que os outros. Se isso funciona na vida de trabalho, não funciona na vida de fé. Os trabalhadores da primeira hora são como Jonas, que fica irritado com Deus porque ele é lento para a ira e misericordioso com os inimigos. Os trabalhadores da primeira hora são como Saulo, antes da conversão, que se julgava justo, cumpridor da lei. Os trabalhadores da primeira hora são como o filho mais velho, que tem raiva do pai, não se alegra com a vida e a conversão do irmão mais novo. Devemos ser humildes, como os trabalhadores da última hora, que sabem que não merecem o salário integral, mas que se surpreendem com a generosidade do dono da vinha. O que recebemos de Deus não é proporcional ao que nós merecemos. Deus não segue a regra da meritocracia para conosco, ainda bem. Então, não vale a pena ser trabalhador da primeira hora? Claro que vale. O que não devemos ter é a mentalidade do trabalhador da primeira hora. Sejamos, portanto, dedicados, generosos trabalhadores da primeira hora, com a mentalidade humilde e agradecida dos trabalhadores da última hora.